Aqui em Correntina, em outubro de 2017, 6 vereadores foram presos na Operação Último Tango e denunciados pelo Ministério Público à Justiça. 16 meses depois das prisões, os 6 vereadores cumprem medidas cautelares e respondem em liberdade ao processo judicial. No último mês de dezembro, os 6 vereadores foram cassados pelo Legislativo, em uma sessão, inclusive, muito tumultuada. Nós começamos, então, a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Correntina, vereador Nilmar Alecrim Dourado, perguntando o seguinte: presidente, todos os ritos previstos na legislação foram observados para consumar a cassação dos mandatos dos 6 vereadores? Todo o rito foi instruído pelo Decreto-Lei 201, que são estabelecidas as normas para os procedimentos de processo administrativo, né, de investigação e processo administrativo. Então, a assessoria jurídica da Câmara, na época, com o ex-presidente Ebrahim, procurou seguir todo o rito do decreto para que não deixasse falhas no decorrer desse processo, para que não pudesse resultar em possíveis ações judiciais de anulação desse procedimento, né? Então, foi um tempo bastante grande, onde houve as notificações dos vereadores, houve as citações para que apresentasse defesa, todos os procedimentos que foram observados foram seguidos de acordo à legislação. Bom, os vereadores cassados acabaram recorrendo da decisão do Legislativo e conseguiram, inclusive, uma liminar na primeira instância para serem reconduzidos aos cargos. O que aconteceu a partir dessa decisão liminar da Justiça até que fosse cassada por uma instância superior? Nesse procedimento, lógico que todos têm direito de defesa até que se julgue no final todo o processo, né? Então, recorreram à Justiça, conseguiram liminar através de uma juíza substituta, a doutora Renata, que é uma juíza virtual, que ela fica em Santo Antônio de Jesus, e ela concedeu a liminar, otorgando o direito de retorno aos cargos dos vereadores. Ao adentrarem a Câmara, já que eu estava em viagem a Salvador, como presidente eleito dia 1º, né, de janeiro, regularmente, eu em viagem, com essa medida liminar, os vereadores vieram para a sessão, tumultuaram toda a sessão novamente, fizeram uma eleição para a presidência com a ausência de quórum qualificado para tal, promoveram a eleição, elegeram um dos envolvidos, um dos cassados, como presidente e mais outros 3 como membros da mesa diretora. Então, gerou totalmente uma insegurança jurídica no município com essa decisão da juíza, sem ela observar as decisões anteriormente dadas em segundo grau pelos desembargadores. Então, nessa concessão de liminar, nós, a Câmara, como Câmara, recorremos ao tribunal, novamente caiu nas mãos do doutor José Olegário Moção Caldas, que é o desembargador prevento das ações aqui da Câmara, e ele concedeu a suspensão da liminar concedida pela juíza até julgamento de mérito, né? Bom, qual teria sido, na sua opinião, a motivação para que a juíza doutora Renata de Moraes, como o senhor disse, tivesse concedido essa liminar que restituiu os mandatos aos 6 vereadores? Ela fez algumas alegações, mas dentre as principais, ela dá a conhecer como se não houvesse sido dado o direito de defesa dos vereadores cassados, porque a maioria deles não apresentaram defesa no processo de cassação, somente 2. Um apresentou defesa escrita e 2 apresentaram a defesa em plenário, né? E os outros não apresentaram defesa qualquer, então o processo correu à revelia. Com isso, provavelmente ela tem entendido que não tenha sido dado o direito de defesa na íntegra a eles, né? Esse foi um dos pontos. Bom, há comentários na cidade, e inclusive também, eu repito, volto a citar a nota encaminhada pela Câmara Municipal a nós, o Jornal do Sudoeste, divulgado nas redes sociais, de que os vereadores cassados estariam alardeando pela cidade que iriam ou que vão retomar os mandatos a qualquer momento. O senhor tem conhecimento desses comentários? Sim, a gente tem conhecimento. Inclusive,
diariamente chegam ligações e chegam pessoas nos abordando com esses comentários, né? Comentários que partiram, inclusive, de vereadores cassados, de parentes de vereadores cassados, de ex-assessores de vereadores que foram cassados, que há essa tendência de voltarem e voltarem logo, né? Então, em que se baseiam, a gente não tem conhecimento, já que o processo está no Tribunal de Justiça e também na juíza para julgar o mérito, aguardando essas decisões, né? As informações finais e posteriores decisões. Então, se há alguma informação por parte deles próprios em relação a isso, deixa um alerta no ar de determinadas ações que possam influenciar nessas decisões. Então, é onde gera-se, por parte da população, por parte da Câmara, por parte de toda a comunidade, essa insegurança em relação às ações, porque em algumas decisões anteriores anunciou-se e aconteceu. Corre pelas ruas da cidade e a própria Câmara tem noticiado, tem denunciado uma outra questão muito grave, é de que os vereadores cassados teriam afirmado que compraram 4 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. O senhor tem conhecimento disso? Por alheios a gente toma conhecimento, não podemos afirmar, já que é um fato extremamente grave chegar a esse ponto de se comprar ou se pagar por uma decisão, principalmente de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. A gente sabe que existem falhas tremendas, tanto no Executivo, no Legislativo, quanto no Judiciário, mas a gente espera que não chegue a tanto. Nós estamos tentando fazer uma administração mais aberta possível, mesmo com toda essa dificuldade em relação aos processos. Estamos tentando viabilizar a finalização de parte da obra da Câmara que está ali parada já há quase 10 anos, né, que vem em construção. Já foi gasto milhões e milhões de reais na obra da nova sede da Câmara. Nós temos uma sede alugada para gabinete de vereadores, enquanto tem uma obra em andamento com milhões investidos lá e está sem uso, né, servindo para pontos variados de tráfico de droga, de usuário de droga, andarilho e tudo mais. Então, a gente está tentando viabilizar uma forma de entregar parte daquela obra para a população em funcionamento ainda esse ano. Vamos ver a questão orçamentária, estamos vendo a questão orçamentária. Estamos tentando abrir a Câmara para a participação popular, iremos realizar audiências públicas para ouvir a população, os anseios da população e tentar reaproximar a população do Legislativo, porque houve um desgaste muito grande do Legislativo nesses 2 anos que se passaram devido justamente a esse processo de cassação de vereadores. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar aproximar quanto mais ainda a Câmara da população. Porque aqui é a casa do povo, a gente quer que as pessoas sejam ouvidas. Pretendo fazer essas audiências públicas para que as pessoas tenham a liberdade de dizer o que elas pensam, lógico, dentro da coerência, dentro da normalidade e da legalidade possível, porque a gente sabe que existem os exageros, mas estaremos tentando, o quanto possível, fazer essas atividades que possam reaproximar a população da Câmara, tentando quebrar esse bloqueio que houve, esse desgaste que houve com esse processo de cassação.